Hoje é dia 10 de outubro, comemora-se o Dia Mundial da Saúde Mental. Então eu resolvi aproveitar esse dia para estar trazendo para vocês uma pauta muito interessante, um assunto muito importante e que a gente se vê muito frequente nos dias de hoje, que diz respeito sobre o esgotamento físico levando a um esgotamento da saúde mental, ou seja, um cansaço mental provocando um esgotamento na saúde mental, principalmente das nossas crianças e adolescentes. Então essa pauta diz muito respeito a você papai, a você mamãe, a você professor e demais educadores. Quando chega essa época do ano, e principalmente de agora para frente, nós somos muito procurados a nível de quem trabalha com a saúde mental, ou mesmo nós que trabalhamos com a pediatria, ou mesmo nós que estamos à frente de hospitais, né, nos prontos atendimentos, com uma queixa muito comum por parte das nossas crianças e dos nossos adolescentes, que diz respeito a um cansaço. E que depois de averiguado, depois de avaliado essa criança ou esse adolescente, a gente percebe que cansaço é só uma maneira que ele tem de exteriorizar um sentimento. Na forma de quê? De uma queixa frequente de dor de cabeça, na forma frequente de uma queixa de dor abdominal, de palpitação, de dor no peito, de um desconforto ao deitar, tendo seu sono muitas vezes interrompido no meio da noite, quando ele levanta e se dirige aos pais falando que não está conseguindo dormir. Então a gente, analisando a grosso modo, a gente percebe que esse cansaço, traduzindo nessas formas de sinais e sintomas que eles relatam para a gente, nada mais é do que um esgotamento físico, provocando um esgotamento em sua saúde mental. Por que disso acontecer? Muitas vezes é levado a essa criança e esse adolescente durante todo esse ano, e principalmente esse ano que nós estamos ainda num pós-pandemia, onde as crianças e os adolescentes foram massacrados com uma condição de vida que eles não estavam preparados, nem a gente também. E eles traduzem isso aí, quando chega nessa época do ano, numa carga muito grande de atividades, de afazeres, seja em ambiente escolar ou ambiente domiciliar, muito aquém do que eles tolerariam estar sendo submetidos. Ou seja, eles estão preparados para uma carga, mas a gente percebe que vai muito além da capacidade deles de suportar isso aí. Então, por isso que eu resolvi trazer isso para uma reflexão, para que a gente possa, nesse momento, acolhê-los e tentar identificar, na verdade, o que está acontecendo, né? Muitas vezes eles não conseguem, às vezes, expressar para a gente. Aí eles fazem a tradução desse desgaste através dessas queixas que eu citei, dessas dores, desse inconveniente ao dormir, desse descontrole na alimentação. Então a gente pega muito crianças engordando, crianças emagrecendo, né? Então esses sinais funcionam como sinais de alerta de que essas crianças, ou principalmente esses adolescentes, e principalmente os terceiro-anistas, né, que são aqueles que estão encerrando um ciclo de vida, né? Afinal de contas, eles estão terminando o ensino médio e se preparando para uma vida futura, né? No termo de vista profissional, no termo de vista de relacionamentos. Daqui a pouco o Enem está aí. Então a gente percebe por parte deles, desses adolescentes principalmente, uma insegurança, um medo, uma incerteza do que virá pela frente. E acaba provocando nele isso que a gente chama de esgotamento emocional. Que eles, na humildade, na simplicidade deles, eles traduzem como se fosse um cansaço. Mas na verdade não é um cansaço. Então, essa pauta que eu resolvi trazer é exatamente para despertar em você, papai, em você, mamãe, em vocês, professores, que estão aqueles diretamente lidando no dia a dia com eles, e nós, profissionais, é importante que a gente esteja atento a isso, a determinadas manifestações, a determinadas mudanças de comportamento dessas crianças e adolescentes. E essas mudanças de comportamento, eu falo muito, mudança no hábito alimentar, um retraimento, um querer estar só em seu ambiente, que muitas vezes é traduzido na forma de estar dentro de um quarto, as alterações de sono, porque muitas vezes eles não sabem expressar isso para a gente através de falas, através de palavras. Então é importante a gente estar atento a essas mudanças no comportamento deles.
Porque isso vai traduzir para a gente consequências que, se uma vez você não intervir de forma precoce, e a gente sabe muito bem que os transtornos, né, na infância e na adolescência, quanto mais precoce você intervir, melhores serão os resultados. Então, estar atento a questões alimentares, a questões comportamentais, a essa falta de querer fazer determinadas atividades que antes deles faziam, e aí eu digo respeito às atividades físicas, né? A diminuição na sua concentração, no seu foco. Então a gente recebe muito nessa época do ano, falo principalmente a gente que trabalha com saúde mental, encaminhamentos por parte das escolas de que as crianças pioraram o seu foco, pioraram a sua concentração e vêm às vezes com questionamento de um provável TDAH, ou seja, um déficit de atenção, principalmente a atenção. E aí a gente, nas entrelinhas, a gente vai conversando, a gente vai esmiuçando, a gente vai tentando tirar dessa criança ou desse adolescente e a gente percebe que não é nada disso. Eu apenas cheguei no meu limite. Eu não consigo ir além disso. E aí eu entro num quadro de uma estagnação que me abala emocionalmente, me abala fisicamente. Mas eu não estou desatento. Eu não estou sem foco por questão de um transtorno. Eu estou dessa maneira porque eu cheguei no meu limite e há um esgotamento me acometendo. Então é muito importante esse olhar crítico, esse olhar clínico por parte nossa que estamos ali lidando com as nossas crianças e com nossos adolescentes, para que a gente consiga intervir. E nesse momento a gente tentar criar situações que possibilitem a essas crianças e esses adolescentes um viver saudável, para que eles possam encerrar 2022 da forma como tiver que ser. É muito importante a gente acolher essa criança, acolher esse adolescente, admitir que eles têm um limite. É muito importante dar a eles essa maneira de expressar que eu cheguei no meu limite. Eu tenho que ter uma compreensão de vocês para comigo no que diz respeito a isso. Acolher é a palavra-chave nesse momento. Dar a eles condições de expressar o que na verdade estão sentindo. Se a gente não conseguir abstrair isso aí deles, então que levemos a um profissional que atue na área. É muito importante isso aí, né? Sempre valorizando o lado positivo, mas sem deixar de levar em consideração o lado negativo pelo qual eles estão passando, né? Nunca apequentar aquilo que eles estão nos relatando. É muito importante isso aí, porque eles vão se sentir numa condição que nós chamamos de menos-valia, que pode levá-los a desenvolver um transtorno que vai ficar difícil para a gente poder conseguir reverter, né? Então, essa atitude nossa de acolher é muito importante, de dar razão, de dar valor àquilo que eles estão sentindo, da maneira como eles conseguirem expressar. Agora, não deu para ter um entendimento? Então, vamos procurar um profissional. Porque assim como eu disse, se você consegue intervir de forma precoce, oferecendo a eles condições de que no seu dia de 24 horas haja espaço para tudo, para diversão, para o lazer, para uma atividade física, para um sono bem orquestrado, para os estudos, né? Para o uso das telas, né? Mostrar para eles que é possível no dia de 24 horas você estabelecer isso com eles, sentando, ponha num papel, façam isso, mas percebendo que se não tiver a coisa fluindo da maneira convencional, vamos procurar um profissional da área que atue, para que a coisa não descambe para um lado de consequências mais graves, né? Estamos fechando um ano difícil para todo mundo, né? Estamos ainda vivendo pós-pandemia, mas é importante esse acolhimento para que na frente a gente não apresente algum transtorno que fique mais difícil de resolução. Então é esse recado que eu queria dar, sabe? É essa pauta que eu queria levar para vocês no sentido de uma reflexão, para que a gente pense. Porque é muito comum, como eu falei, de agora para frente, a gente lidar com essas situações. Então é importante esse olhar diferenciado, nosso, que estamos ali no gerenciamento de nossos filhos, para que a gente possa intervir da melhor maneira possível. Tá ok? Tá dado o recado, é só uma reflexão que eu faço um convite para vocês. E me coloco à disposição, né, aqui na clínica onde eu trabalho, aqui em Patinga, na Escultura Clínica, aqui no bairro Horto, ou em Fabriciano, na Clínica Iamo, para que a gente possa conversar e tentar otimizar a vida dessa criança e desse adolescente, para que ele consiga fechar 2022 com uma proposta de trabalho para 2023 da melhor maneira possível. Um grande abraço a todos vocês.